Ô, Marcelo, vamos lá agora, vamos falar do caso. Quem é que saiu no carreirão da sala da presidência da Câmara lá? O Mário Rossocal. Rapaz. A vereadora Majô botou o Mário Rossocal para correr da sala dela, com a presença, inclusive, de um segurança armado, porque o clima esquentou no gabinete da presidência na semana passada. Tudo por conta da exoneração do advogado. O advogado, a Majô comunicou o Mário Rossocal, foi na sala dele, comunicou que estou mandando embora o seu advogado. Porque o subprocurador foi nomeado pelo Mário Rossocal. Era o homem de confiança do Mário Rossocal. Tá? E aí, o Mário Rossocal foi avisado. A Majô chegou e nem sentou. Falou, estou mandando o advogado embora. Ok? E saiu. O Mário avisou o advogado. E eles disseram, vamos lá falar com ela? Vamos saber por quê? E foram para a sala dela. Só que eu acho que o advogado ficou um pouco alterado e falou um pouco mais alto. Aí mandaram chamar o segurança armado da Câmara. Ô, não vem gritando aqui não. Sabe como é que eu sei? Porque o Mário Rossocal contou isso aí. Mas não foi para mim. Foi para os vereadores. Nesse áudio que a equipe Pinga Fogo teve acesso e a assessoria do Mário confirmou que foi ele realmente que mandou para os vereadores. Acompanhe ele dizendo isso. Eu fiquei muito sentido quando a presidente entrou na minha sala para comunicar, nem sentou, para comunicar que está exonerando o David porque ele burlou o sistema, que ela não vai aceitar esse tipo de situação, e voltou para a sala dela. Aí o David, junto comigo, nós fomos conversar com ela, ela chamou a segurança armada lá na sala, dentro da sala da presidência, na minha presença e na presença do David. Chamou segurança armada. Olha, eu não sou agressivo, nunca bati em ninguém, nunca aconteceu nada de tão desagradável como aconteceu. Eu lá conversando com a presidente, na condição de vereador, ex-presidente, primeiro secretário da casa, pessoa que deu maior apoio. Eu peitei muita gente aí para eleger a Majô como primeira secretária. Tinha gente que queria bater chapa, não deixei, conversei para pacificar a situação, para elegê-la como primeira secretária. E depois eu que levei o nome dela para ser a presidente da casa. Então, teve depois problemas aí com outro que queria bater chapa também. Então, mas eu sempre dei o maior apoio e continuo dando apoio para a presidente para que ela faça uma boa gestão. Agora, chamar segurança armada na minha presença, junto com o David, segurança armada lá para ficar nas minhas costas ali, eu fiquei muito constrangido com essa situação. Aliás, eu não falei para ninguém sobre essa situação, que acho que o vereador nenhum está sabendo que chegamos a esse ponto, né? Chamar a guarda armada e para segurança armada da casa para proteger, sei lá, o que eles pensaram. Aí pensou que eu ia bater na presidente? Ora, é um absurdo o que aconteceu. O clima não é legal. O clima não é legal. Para alguém chamar a segurança armada e botar para correr um ex-presidente, que até esse dia morava naquela sala, né? Estava ali naquela sala há muito tempo já, conhecia cada detalhezinho. E aí os caras abriram a porta, falaram, segurança, acompanha aqui dentro, porque o clima está esquentando. Deu para perceber aí no tom da voz que o Mário Rossocal está muito chateado. Agora, vale lembrar que questão de segurança lá na Câmara e a contratação de segurança não é de hoje, Márcio. E segurança não é para isso? Quando você se sente ou de certa forma ameaçado, ou de certa forma acuado, ou para garantir uma tranquilidade no ambiente, a segurança se faz presente. Isso. E lá atrás não foi o Mário Rossocal que comandou a contratação de guarda para a Câmara, essa coisa toda? Não, tanto que os guardas que trabalham ali na porta do gabinete dele é da época que ele contratou ainda. Então. Da empresa anterior. Essa nova empresa é para proteger o puxadinho, que é o anexo lá. Bom, o clima, então, dá para perceber que o clima está ruim e o estopim foi a demissão do procurador aí, que era o homem de confiança do Mário Rossocal. Há um descontentamento da presidente da Câmara com o departamento jurídico da casa. Isso é claro. Nós aqui do Grupo Pinga Fogo, nós vivemos isso na pele. Nós sentimos isso na pele. Porque dia desses nós fizemos uma colocação aqui com relação à Câmara.
A presidente não gostou. E ela, através da assessoria de imprensa, manteve contato com a direção da rádio, com o Juliano Pinga, dizendo, olha, nós não concordamos com o que vocês falam, com a notícia que vocês falaram, e a gente gostaria de emitir uma nota oficial para vocês. Tudo bem? O Juliano falou, não, tudo bem, manda a nota que a gente vai divulgar. Foi à tarde. A Câmara mandou à tarde, no outro dia o Juliano Pinga ia divulgar a nota. Só que na mesma tarde que mandaram para o Juliano, a nota já estava estampada em um blog de notícias da cidade. Ou seja, algum advogado da Câmara, alguém dentro da Câmara, eu vou dizer assim, vazou a informação. Então que o clima dentro do jurídico da Câmara está ruim, isso nós vivemos. A gente sabe disso, né, Juliano? Já dava para perceber, ó, tem gente jogando contra. Tem alguém vazando notícia, né? Tem gente vazando. Essa informação, por exemplo, da nota de retorno, não era uma informação grave. Não era sigilosa. Não era sigilosa. Mas, será que não tem outras informações sigilosas que poderiam vazar ou ter vazado? E aí fica aquele clima meio ruim também entre a presidência da Câmara e aí o departamento jurídico ou parte do jurídico da casa. Porque vocês entenderam? Ó, Juliano, você divulga amanhã? O Juliano falou, não, divulga amanhã, pode ficar tranquilo, o programa é só amanhã, eu divulgo. E se é uma nota de resposta que eu tenho que falar, não tem por que ela chegar para outros. E aí, de repente, a nota que a Câmara tinha mandado, tinha um blog e já estava divulgando. O Juliano falou, eu não vou divulgar a nota, porque vocês já mandaram para o blog. Ele falou, mas como mandamos para o blog? Não, só mandamos para você, Juliano. O Juliano falou, então vê aí. Nós alertamos. O Juliano alertou. Falou, ó, vê aí que está vazando de dentro da Câmara. É interessante, porque algumas pessoas próximas à presidente, na hora, falou, a gente desconfia quem seja. Então eles já sabiam que o clima não estava... A gente não sabe quem é, eles não revelaram para a gente. Então a gente sabe que o clima lá dentro... Mas por quê? Porque a presidente mudou, só que a base da equipe talvez não tenha mudado. A presidente Major falou, Juliano. A gente procurou o Mário Rossocal, ele não nos atendeu, mas a presidente Major falou sobre esses casos. E eu, antes da fala dela, você tem um recadinho? Ou já posso trazer a fala dela? Vamos trazer a fala dela? Podemos trazer. Coloca só para mim aqui, Nininha, aquela mensagem de ontem que a gente tinha revelado já, que o Mário Rossocal mandou para os vereadores. Ele faz aqui algumas acusações que são graves. Ele diz o seguinte, que é uma crise sem precedentes que a Câmara está vivendo, tá? Está atingindo todos. Ele fala aqui, ó, servidores estão vivendo um clima de medo, terrorismo, perseguição e ameaças na Câmara. Fui perguntar para a vereadora Major, primeiro, sobre isso aqui, se ela tem informações sobre isso, e depois perguntei para ela sobre essa questão dela ter chamado um segurança armado, e comecei a pergunta, por que a senhora mandou embora o advogado da Câmara? Ela respondeu. Todos os cargos em comissão, sejam eles na estrutura da Câmara ou da assessoria de gabinete, eles são cargos de livre nomeação e cargos de livre exoneração. Nós podemos exonerar e nomear a todo momento. E semanalmente nós temos algumas exonerações que acontecem, né? Inclusive ontem saiu mais de uma exoneração no Diário Oficial. O que nós podemos afirmar é que é prerrogativa da presidente fazer essa exoneração, e se eu sei que a imprensa tem cobrado algumas informações sobre isso, vocês podem solicitar via lei de acesso à informação o processo que resultou em determinada exoneração. A senhora Presidente. pode falar sobre... Não pode? Por que foi exonerado? É um cargo de livre nomeação e de livre exoneração. Foi a questão do ponto que foi declarado que todo mundo tem que bater o ponto agora, inclusive chefes, tem relação com isso? Bom, essa questão de determinação de bater o ponto foi algo que nós identificamos, é um privilégio que eu discordo. Acredito que todos os servidores que trabalham na casa, sejam eles comissionados ou não, somente aqueles que fazem trabalho que são interno, que eles não têm trabalho externo, diferente do assessor de vereador que tem trabalho na ponta, na base, os assessores da casa trabalham dentro da casa. Então, se eles já estão aqui dentro, por que não
exigir que o ponto seja abatido, até para um resguardo da casa e dos próprios servidores. Então, Major, existe uma rusga entre você e os assessores do ex-presidente, que você determinou que tem que trocar alguma coisa, colocar a pessoa da sua confiança? de maneira alguma. Nós entendemos que a Câmara tem funcionado de maneira muito adequada. Os servidores daqui da Câmara, sejam eles de carreira, que estão em cargos estão em cargos de FG, né, de função gratificada, ou servidores comissionados, têm realizado um bom trabalho, e é por isso que eles estão sendo mantidos em suas funções. Não é nenhuma rusga em relação a isso. A senhora, como presidente, a senhora tem conhecimento de algum caso de ameaça, terrorismo e perseguição dentro da Câmara? De quem para quem? Aqui no ambiente de trabalho, há alguma coisa? Chegou ao conhecimento da senhora? Não, ao meu conhecimento, não. Com outra pessoa, não. O que acontece é que uma servidora da casa tem alegado perseguições, tem alegado assédios, fez denúncias, mandou e-mail até para o MP, tem que ser investigado. Algo partiu da senhora ou de sua equipe? De mim, não. Não. Em algum momento, essa semana ou semana passada, a senhora chegou a chamar segurança para conter algum servidor e vereador no seu gabinete? Bom, o que aconteceu sobre essa questão da segurança foi que eu comuniquei um comissionado que ele não mais estaria fazendo parte do quadro funcional da casa. Ele, é entendível, né, se exaltou, ficou bastante nervoso em relação a isso, exaltou bastante o tom de voz, e para resguardar, a minha equipe abriu a porta do gabinete para deixar o gabinete aberto para que elas pudessem ver o que estava acontecendo ali dentro devido ao tom de voz e a forma como estavam falando comigo, e chamaram um segurança que faz parte da vigia da casa para acompanhar essa conversa. Não houve nada além disso. Depois que nós o chamamos, chegou um vereador na sala. Essa foi a cronologia dos fatos que A aconteceram. senhora sentiu ameaçada em algum momento? Eu não me senti ameaçada, mas eu me senti desrespeitada. E eu sou mulher, numa posição que a gente entende que causa alguns desconfortos para algumas pessoas. Me senti desrespeitada e fiquei preocupada com a forma como estavam conduzindo essa conversa. E é por isso que a minha equipe, até na antessala, ouviu a forma como estavam falando comigo, abriu a porta e então chamou o segurança para poder acompanhar essa conversa. Mas não passou nada além disso. Essa é a presidente da Câmara de Maringá, a vereadora Majô, comentando então a respeito disso e confirmando a informação que o Mário Hosokawa mandou nesse áudio que nós revelamos agora há pouco para um grupo de vereadores, repito, um grupo de 19 vereadores. Ele deixou 4 fora. Ele fez um grupo para discutir as ações da Majô, deixou a Majô fora, evidentemente. O Luiz Neto, que é o porta-voz do prefeito na Câmara, é o líder do prefeito e apoia a vereadora Majô, né? Está fora. E os 2 vereadores que seriam, em tese, oposição, que é a Cris Lauer e o Daniel Malvese. Os 4 estão fora. Confirmei com os 4 e os 4 estão fora do grupo. Né? A assessoria da Majô falou, ela não sabe de grupo nenhum. A assessoria do Luiz Neto também falou, não, ele diz que desconhece estar nesse grupo. E a assessoria dos vereadores do Partido Novo também confirma que eles não estão no grupo. Então, são 4 fora, o resto está lá no grupo, que eu acho que hoje à tarde eles devem desativar o grupo. E eu não sei não. A impressão que eu tenho que daqui a pouco o grupo começa. Fulano saiu, ciclano saiu e aí acaba o grupo, né? É igual o grupo de churrasco, né? Você faz um churrasco com amigos, cria o grupo, depois acaba o churrasco, você esquece o grupo. Daqui 2 anos você vê que tem um grupo ativo, você olha lá, todo mundo saiu, só tá você, né? Daqui a pouco o Mário Hosokawa acho que tá falando com todo mundo, só tá ele, coitado, lá no grupo. Mas enfim, são as articulações políticas. Parece que é uma coisa interna, mas isso chega pra gente, afeta de uma certa forma, não é? E o Mário Hosokawa, nesse momento, Juliana, ele está numa situação, eu não vou dizer insustentável não, porque ele tem respeito do prefeito, o prefeito respeita ele, o próprio deputado Ricardo Barros, que são os líderes do grupo do qual eles fazem parte. Respeitam muito o Mário Hosokawa pela história política dele e que a gente precisa valorizar isso. É um homem que tem a vida inteira aí na política aqui da cidade. Se é um bom ou um mau político, é você que está acompanhando que vai decidir. Mas o prefeito e o Ricardo respeitam o Hosokawa. Só que a posição que ele está hoje coloca ele numa situação bem complicada e, se continuar desse jeito, até insustentável dentro do grupo.
ele não tem mais aquela posição privilegiada que ele já teve. Isso. E uma outra coisa, esses bastidores e essas rugas podem interferir na comissão processante contra Chris Lauer, no posicionamento de alguns vereadores, pode interferir numa possível abertura de uma comissão processante contra o próprio Hosokawa, porque ontem você falou sobre a denúncia lá no Ministério Público. Uma primeira denúncia. Nós divulgamos ontem. O Ministério Público abriu uma investigação contra ele, porque ele estava usando uma advogada da Câmara para defender ele e a família dele em ações particulares em horário de serviço. Então, toda essa rusga interna na Câmara pode interferir nessas decisões de outros vereadores logo na sequência também. Por isso que a gente compartilha também com você. 12h47 agora. A Credisul Soluções em Crédito